Declaração de Fé das Assembleias de Deus, capítulo 3, sobre a Trindade. Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira. Uma só essência, substância, em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Todavia, para nós, há um só Deus. 1 Coríntios 8, verso 6. Mas Deus é um. Galatas 3, verso 20. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, verso 6. 1. A unidade na Trindade. A unidade de Deus não contradiz a doutrina da Trindade, porque Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta e dinâmica. Seu relacionamento com o Filho e o Espírito Santo é desde a eternidade. O nome Elohim, plural de Eloá, Deus em hebraico, revela os primeiros vislumbres da Trindade no Antigo Testamento. É o nome que aparece na declaração: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. O verbo criou está no singular e o sujeito Elohim, Deus, no plural, o que revela uma pluralidade na deidade. Além disso, o monoteísmo do Antigo Testamento não é absoluto e permite a pluralidade na unidade. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, verso 26. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3, verso 22. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Gênesis 11, verso 7. Essa pluralidade na unidade é vista também no profeta Isaías. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6, verso 8. Mas o Novo Testamento tornou explícito o que antes estava implícito no Antigo Testamento, mostrando clara e diretamente as três pessoas associadas em unidade e igualdade, como a fórmula batismal em Mateus 28, verso 19 e em outras passagens. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, versos 4 a 6. E na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. 2 Coríntios 13, verso 13. Essa unidade de natureza reaparece mais adiante. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, versos 4 a 6. E na obra da redenção, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1, verso 2. Assim, o que estava implícito no Antigo Testamento é revelado explicitamente no Novo Testamento e fica confirmado que a pluralidade na divindade é tríplice, como Jesus deixou claro ao ordenar o batismo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. 2. Negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo. Negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas.
Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo, ou seja, que existam três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Há um só Deus e que não há outro além dele. Marcos 12, verso 32. Todavia, para nós há um só Deus. 1 Coríntios 8, verso 6. Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. Cremos que a doutrina da Santíssima Trindade é uma verdade bíblica, conforme definida no Credo de Atanásio. A fé universal é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Os triteístas acreditam em mais de um Deus. Os unicistas confundem as pessoas. E os unitaristas separam a substância. São crenças inadequadas, que estão em desacordo com a fé cristã bíblica e histórica, razão pela qual nós as rejeitamos. Há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, definidas e identificadas com a mesma natureza divina. 3. A função das três pessoas da Trindade. É possível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a um ou aos dois outros membros, mas isso não significa ser inferior em essência. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade, e nenhuma das três pessoas está sujeita, por natureza, à outra, como se houvesse uma hierarquia divina. Existe sim uma distinção de serviço. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. O Filho é gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. O Pai proclamou as palavras criadoras, e o Filho executou-as. O Pai planejou a redenção, e o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e ensinador. A subordinação do Filho não compromete a sua deidade absoluta e, da mesma forma, a subordinação do Espírito Santo ao ministério do Filho e ao Pai não é sinônimo de inferioridade. Quando o Senhor Jesus disse, o Pai é maior do que eu, João 14, verso 28, pois ele fez-se servo, como consequência da encarnação. Não quis dizer, com essa declaração, que se tornou em substância menor que o Pai, e sim que se subordinou funcionalmente à vontade do Pai, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5, verso 30. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6, verso 38. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, verso 9. A submissão do Filho foi uma condição voluntária para o seu messiado. Também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, verso 28. Isso não compromete a deidade absoluta do Filho, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. Nem a igualdade de essência e de substância das três pessoas da Trindade. 4. O Pai é Deus. O Pai já é identificado como Deus com abundante frequência nas Escrituras, porque a este, o Pai, Deus, o selou. João 6, verso 27. E por Deus Pai, da parte de Deus Pai. Gálatas 1, versos 1 e 3. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. Isso está mais do que evidente na fórmula batismal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. 5. O Filho é Deus. O Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos.
consubstancial com o Pai, em grego, homoousion topatri, que significa da mesma substância com o Pai, qualifica a unidade de essência do Pai e do Filho. Jesus disse: Eu e o Pai somos um, João 10, verso 30. Ele é a segunda pessoa da Trindade e que foi enviado pelo Pai ao mundo. Ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas, a divina e a humana, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Acreditamos em sua concepção sem pecado no ventre da Virgem Maria. Negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado por obra do Espírito Santo. Confessamos que o Filho é autoexistente, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, verso 26. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, verso 58. E eterno, que voluntariamente se sujeita ao Pai, que, em obediência ao plano do Pai, morreu e ressuscitou para que o mundo fosse salvo por ele, que, vitorioso, ascendeu ao céu, assentando-se à direita de Deus Pai, que o Filho é o único mediador entre Deus e os seres humanos, o propiciador, o único Salvador, o nosso sumo sacerdote e intercessor. 6. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo possui a mesma essência do Deus Pai e do Deus Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade e foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. Ele é o Espírito que provém de Deus, 1 Coríntios 2, verso 12, e penetra até as profundezas de Deus. Negamos que o Espírito Santo seja apenas um atributo da divindade, porque ele é Deus e Senhor. A obra do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano de salvação idealizado por Deus Pai e executado pelo Deus Filho. Ensinamos que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, purificar e santificar o homem e a mulher e que é ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem concede a segurança da redenção e capacita o salvo para o serviço cristão, que guia, dirige e conduz o povo de Deus, quem inspirou os profetas e apóstolos bíblicos, reparte os dons espirituais e produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, denominado fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, versos 22 e 23.